São 7h45. Bom dia, você que está chegando agora na Folha FM. Você pode nos sintonizar através do site da rádio folhafm98.com.br e também os aplicativos e acompanhar conosco e nos ver também, como disse o Edmundo logo no início. Bom dia aos telespectadores, telespectadores através da internet, né? Vamos lá, vamos seguindo. Isaías também hoje não pode bater ponto, não. Chegou atrasado também, Isaías. Também. Desconta ao final. Não sou eu, não. Então, vamos fazer a greve na Folha nós dois aí. Por favor, desconte ao final aí. Nosso fotógrafo aqui, que registra os momentos do Folha no Ar. Não, falando, deixamos bloco anterior, de falar bloco anterior, porque como bom campista, embora eu não seja campista, né? Eu sou niteroense. Mas como é que você está vendo a eleição aí, Edmundo? A eleição do reitor da UENF? Primeiro falar que a UENF, a importância da UENF, aliás, foi um dos motivos de eu ter me interessado sobre o assunto, escrever sobre o assunto desde o início, porque a UENF, regionalmente, tem uma importância enorme, né? E historicamente, como a gente falava no início também, cumpriu um papel ali interessante na cidade. A educação sempre é futuro, né? Sempre é de longo prazo. E eu acho que desde a sua instalação aqui pelo Darcy, a UENF vem cumprindo um papel determinante na sociedade em geral, né? Tanto acadêmica quanto a sociedade campista. Eu acho a UENF que ela criou no início, a Luiz mora aqui, eu não estava quando ela foi criada, mas eu tenho a impressão que criou um orgulho, né? Uma autoestima. É verdade, Luiz? Quando ela foi fundada, quando a coisa começou a andar bem. Eu trabalhei na UENF no início, né? Nesse ponto também sou, de certa maneira, sou ex-UENFiano também. Trabalhei no projeto eu fiz concurso para auxiliar de fonoteca na Vila Maria. Eu não tinha falado do mundo pré-celular, parece que está falando das guerras napoleônicas, né? Mas você não tinha YouTube, você não tinha esse acesso por celular, internet, então por laptop. Então você tinha algo que chamava fonoteca e videoteca na Vila Maria. Fiz concurso e tal, passei. Não passei de início, eram 3 vagas, eu fiquei em quarto. Na primeira reclassificação eu fui chamado. Eu frequentava lá, via filme lá no fone. Isso. Na cabine. Mas eu acabei indo trabalhar direto eu não cheguei aí na vila, que eu estava começando o projeto da IBCTV, Escola Brasileira de Cinema e Televisão, para a qual foi reformado o solar do colégio, o solar dos jesuítas ali em Tocos, né? Em Goitacazes ali, perto, caminho para Goitacazes, em Tocos. E acabou não saindo, ser um regime de internato, como a Escola de Cinema de Cuba. O Orlando Senna, que era diretor, tinha sido diretor da Escola de Cinema de Cuba. Tive a chance de trabalhar ao lado de Geraldo Sarno, que é uma figura muito importante, inclusive, na minha formação. Considerado o maior cineasta documentarista do cinema novo, que não é pouca coisa, né? Tem um documentário dele, Viramundo, muito famoso, que Babenco disse que veio para o Brasil depois de ver Viramundo. A importância que teve Babenco argentino, né? Aparecido recentemente. Enfim, no início, a UENF, eu acho que mais do que orgulho, ela trouxe muita esperança, muita expectativa. Né? As pessoas viam aquilo, uma universidade estadual, pública, grande, né? Enfim, mas eu acho também que no início, a comunidade acadêmica, que a UENF foi fruto de uma demanda regional, né? Todo mundo se uniu. E as faculdades já instaladas em campus, elas tinham a pretensão de ter uma participação maior na UENF, que acabaram não tendo. Porque, na verdade, quem assinou o decreto, sempre repito isso daqui, para lembrar a história da UENF, quem assina o decreto da UENF é Moreira Franco, da criação da UENF. Foi na história do auxiliador, o que prova... Quer dizer, o auxiliador é a maior
é a maior instituição de ensino privada. De Campos. Então, isso já, por si só é uma prova de quanto você estava engajado no entorno da UENF. Né? Moreira Franco que assina. Logicamente que ele assinou um papel, está criado, mas não fez nada, não botou uma pedra lá. E a Luísa, seu primo, meu pai, foram as pessoas que estiveram muito à frente disso. Era muito amigo de Carlos Alexandre também, que era na época diretor da FAFIC, né? E, enfim, no governo Brizola pega aquela coisa que estava assinada pelo Moreira, um documento oficial, mas quer dizer, de prática não tinha nada. Brizola pega aquilo e entrega na mão do Darcy, que vinha de uma experiência muito exitosa na UNB, Universidade de Brasília. Foi interrompida por conta da ditadura, né? Mas Darcy participou da formação da UNB e depois teve que sair porque foi exilado, né? Uhum. Novo ditador no Brasil, mas exilaram. É uma coisa, é um mistério como é que o novo ditador e como é que teve exilado, né? Enfim, e Darcy aí fez o que ele talvez quisesse fazer na UNB. E eu, como falei, aqui tive chance de helicóptero com Darcy e ele apontando, quero fazer isso aqui, quero fazer... Era uma coisa... Parecia Deus no Gênesis, né? Era muito apaixonado, né, pela causa. Então, a UENF, no início, ela teve... mas só que aí o Darcy, ele faz aquela coisa dele e as faculdades de campus que pensaram que teriam participação maior não tiveram. Então, isso já na comunidade acadêmica já houve um certo racha, né? Mas mesmo assim, eu acho que a UENF gerou muita expectativa. Agora, como toda coisa que vem de fora, uma coisa grande, ela gera também melindre, né? Ela gerou na comunidade acadêmica de Campos. Porque naquela época só tinha pública, só tinha a UF, que era um curso só, que era o curso de serviço social. A UF não tinha história, como tem hoje, vários outros cursos. A UF era só serviço social. Então, a única presença de ensino superior, e o IFE não era IFE ainda, era Escola Técnica Federal. O IFE não oferecia curso de terceiro grau. Então, a única instituição de ensino naquele momento, pública, em Campos, era a UF com um curso só, curso social, curso de assistência social. Era o único. Né? E aí o UENF veio com aquele tamanho todo, aí depois o IFE se torna Cefet, depois IFE passa a ser terceiro grau, e se torna o gigante que é hoje, né? A UF amplia seus vários cursos. Começa a obra que está parada de ampliação da UF ali na Beira Rio. Então a gente tem que entender muito o contexto histórico daquele momento. Ali estou falando de anos 90, né? Uhum, exatamente. No início dos anos 90. Sobre o Darcy, tem uma passagem rápida aqui minha, que eu sempre me interessei, como disse, né, por história e tudo. E o Darcy eu ficava novo na época, né? Eu ficava maravilhado ali com a paixão dele quanto político, né? Eu achava um político muito dedicado à causa e tal. E aí era ele e o Juscelino quanto presidente. Eu tinha essa simpatia pelos dois. E aí escrevo uma carta, na época eu tinha uns 13, 14 anos, escrevo uma carta para Brasília. Na época só tinha carta, não tinha e-mail. Escrevo uma carta para Brasília para um instituto lá do ex-presidente. E aí eu recebo, na verdade, a curadora lá, ela se encantou acho que com a juventude de quem pediu para uma carta, né? E me enviou um material vasto sobre... Só que eu pedi sobre Juscelino, ela mandou sobre Darcy. Mas foi bom, porque eu acabei lendo a obra principal dele, Povo Brasileiro, e me encantei bastante, obra fundamental. E recebi muito material eu tenho até hoje guardado, recebi pelo correio de graça, ela com uma dedicatória dela e tal, e foi muito interessante a experiência. Mas voltando a hoje, a UENF, eu acho que determina a diferença dela de outras instituições é a pesquisa, né? A pesquisa que ela produz, salvo engano, 90% da pesquisa produzida na cidade é dela. De outras faculdades, de outras universidades aqui, acho que ela é a principal. Então, a pesquisa, ela seja básica ou aplicada, ela é importante para você dizer o rumo da cidade, né? Porque como que se você traz uma indústria para a cidade ou traz um investimento, a pesquisa que vai dizer tanto o solo, né? Tanto a questão do semiárido que o Vladimir tem pedido lá
pelo Congresso para poder mudar a condição do clima, que foi o assunto da entrevista. Classificação do clima, né? Classificação do clima, foi a entrevista do meu pai aqui sobre o assunto. Esse estudo, essa comparação histórica de nosso clima é importante para você determinar o tipo de investimento que a gente vai ter. Esse é só um exemplo para poder ver como a pesquisa é importante no desenvolvimento da cidade. Então tem que ser valorizado a capacidade técnica de pesquisa da UENF. A UENF traz essa capacidade, traz professores de fora que têm uma experiência como São Paulo, por exemplo, Viçosa, faculdades, universidades importantes que cumpriram esse papel lá. E a UENF, para mim, foi pessoal, porque eu estudei lá um ano só, como disse, mas minha família toda, primo, pai, irmã, todos estudaram lá, se formaram lá. Meu pai foi da primeira turma de veterinária da UENF, e até emprestou, ele tinha um trator, né, produtor rural também, emprestou o trator para a construção da UENF, alugou lá. Então participou desde a construção, né, literalmente, da UENF. Então a UENF foi muito presente lá em casa, né, na minha vida lá. E até por isso que eu acabei estudando lá. Mas o curso não me encantou. Mas a UENF sim. A UENF, eu lembro que a UENF tinha aquela vivência ali do campus, era incrível. Já naquela época, né? Era muito legal. Que não se frequentou lá? Eu frequentei em 2000, 2001, 2002, salvo engano. Trabalhar lá já foi em 95, foi logo no começo. O clima ali... Eu vejo essa série de Brasília, Construção de Brasília, volta e meia eu vejo uma série, me lembra muito isso. O clima, que se perguntou o clima, né? O clima ali era isso. Porque na UENF, você vê que eu falei aqui, e quem é mais antigo na UENF, nos anos 2000 acho que já não, mas quem é como seu pai, dos anos 90, você tinha um negócio batendo no peito, eu sou do tempo do Barro Vermelho. Porque no início era um saibro, cobertor de saibro. Então, eu me lembro que eu tinha uma Paraty branca. Eu entrava com um carro branco, ele saía ocre. Porque realmente era... pessoas caminhando, carros entrando e saindo, aquilo levantava, né? Depois que aquilo ali foi gramado. Né? Então tinha essa coisa de... Acho que você sabe dessa história do Barro Vermelho, né? Tinha esse ditado dele batendo no peito. E tinha essa coisa da expectativa da UENF, né? E o clima no campus era muito legal. Havia muito orgulho das pessoas em pertencer ao UENF. Aí o próprio fato de ser integral... Havia, mas eu falo, naquela época era uma novidade. Era muito interessante, sim. E que eu acho interessante, sem cortar de mundo, depois você volta, em 82, o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro e o Darcy era o vice dele. E o Darcy já tinha feito a cabeça do Leonel Brizola em relação à educação. Aí veio aquele projeto dos CIEPs, que foi aquele projeto de pré-moldados, que era uma ideia do Niemeyer, que ele já tinha, né, usou no Sambódromo, na passarela do samba, que eram escolas, inclusive, né, ali. Sim, fora do carnaval. São ainda fora do carnaval escolas. E as histórias dos CIEPs por todo o Estado, que é uma pena que não chegou a um ponto em que morreu. Mas quando eles... Educação integral, né? Só no Brasil, educação integral é novidade, né? Só no Brasil. O Brand esteve aqui, falou muito bem, o secretário, que é outro ex-UENFiano, que escreve hoje no jornal. A gente, além do que a gente está fazendo aqui com as pessoas, a gente vai ter... Nessa semana, uma série de UENFianos e ex-UENFianos escrevendo sobre a eleição da UENF. O que eu acho muito importante nesse debate, acho que a gente está... Blog, rádio, jornal impresso, tem contribuído para fazer, porque a Folha, e pena não estar mais aqui, a Luiz Barbosa, que foi um cara assim, que na linha de frente da deputação da UENF, esteve na linha de frente, lutou muito por isso. E desde o início a Folha foi muito importante. Eu acho que quem tem contribuído nesse momento de novo para essa coisa que a gente falou que agora é pertencimento. Que a UENF, o cidadão campista, ele tem que se sentir, tendo cursado ou não a UENF, tendo trabalhado ou não na UENF. Tem que ter orgulho da UENF. Tem que ter orgulho da UENF. Tem que ter orgulho. Porque o caminho de campus está atrelado à UENF, tanto quanto ao Porto do Açu, por exemplo. Né? Para você ter dimensão do que é a UENF, né?
O Edmundo falou pesquisa, extensão também, que faz parte do tripé inicial da UENF. Aí ensino, até na qualificação do ensino médico, vários candidatos a reitor tiveram aqui, e todos eles falaram essa coisa de extensão. O intercâmbio com o ensino médio, o colégio agrícola é só um passo, mas se pretende fazer isso com toda a rede pública de ensino médio de campus, né? Chamar esses alunos para dentro da UENF como se fosse uma porta de entrada, qualificar os professores também, levando os alunos da UENF para qualificar esses professores lá do ensino médio. Então, as pessoas, os campistas têm que se sentir, a UENF é minha. Pertencimento, como você falou. É o orgulho porque vai contribuir com a cidade, como a Luiz falou. Estão muito ligadas ao sucesso da UENF, é muito ligado ao sucesso da cidade, né? O sucesso que a cidade pode ter. A UENF tem esse papel importante. É aí que eu escrevi sobre a bolha, que deu uma certa... deu uma certa repercussão, até nos candidatos a reitor. E até um leitor do blog também mandou um texto grande sobre isso, refutando o que eu tinha escrito. Mas não era no sentido de dizer que a UENF está alijada do processo, muito pelo contrário. É no sentido de mostrar, de provocar a discussão de que a academia deve dialogar mais com a sociedade. A extensão é importante, sim, a extensão que a UENF produz é grande, vasta, mas o que é feito, por exemplo, aqui no rádio e na Folha nesses últimos meses aí, um mês eu acho, né, que a gente está cobrindo isso, isso, é dialogar, a academia está presente no cotidiano. Esse pertencimento que a gente falou é isso, é trazer a academia para a nossa realidade. Se ela se distanciar do homem comum, como eu escrevi, ela vai acabar sendo relegada a segundo plano. E ela não tem segundo plano. Ela não está em segundo plano, ela está em primeiro. Porque ela contribui essencialmente para o desenvolvimento. Tanto pesquisa quanto formação de pessoas. Se a universidade não produzir profissionais para a própria sociedade, que serve ela, né? Então, a própria produção de pessoas que saem da UENF e estão aí impostos na cidade, né? Acho que a Luísa já citou aqui a Sana, né? Outras pessoas, o próprio Brandi, Leonardo Peixoto. Então, pessoas que estão aí, o próprio meu pai, como presidente do comitê de bacias, pessoas que formadas pela UENF começam a contribuir de forma essencial. Então, pesquisa, extensão, formação de pessoas. A Vanessa que veio aqui na sexta-feira. Pois é. Isso tudo é um conjunto de coisas que precisam estar mais no nosso dia a dia, precisam estar presentes para as pessoas ter exatamente o pertencimento, né? Da UENF é nossa. O Aloysio uma vez citou, e é verdade, né? O orgulho... Perdão, era o slogan nisso. A UENF é nossa. A UENF é nossa. O slogan inicial era esse, a UENF é nossa. Teve também numa campanha, acho que quando a FENORTE, também, enfim, foi sempre presente. Né? Então, você ter amor pela instituição que te formou, né? Você contribuir de uma forma ou de outra, às vezes nos Estados Unidos tem muito isso, contribuir às vezes financeiramente, você fala, às vezes não só financeiramente, mas organizando eventos, grandes palestras. A pessoa tem, de fato, a gente vê isso, usa a camiseta. Isso que eu falava, que a gente vê em filmes, né? Aqueles moletões e o CLA, não sei o quê, todas, com muito orgulho. Entendeu? Às vezes a gente peca um pouco nisso aqui, né, no Brasil. Às vezes você ter orgulho do teu país, você ter orgulho da cidade que você nasceu, às vezes é meio cafona. Muitas vezes. Acho que lá nos Estados Unidos é uma outra cultura. Não, é completamente diferente. História, colônia de povoamento, colônia de exploração, enfim, é um papo longo. Agora, fundamentalmente, as universidades lá, elas obedecem mais o perfil da Santa Casa, da Beneficência. Elas têm elas estão nessa intersecção entre público e filantropismo. Filantropismo e privado. Então, e há essa cultura no americano. Existe, exato. Há essa cultura. No francês, você vê que é menos que os Estados Unidos, você vê as doações para Notre Dame, por exemplo. Compara com as doações que a gente teve para o Museu Nacional. Quer dizer, é questão cultural. E debater isso é uma coisa complexa. Muito. Mas só para falar aqui, dar números corretos, o Carlão teve, o Raul, ficou em primeiro colocado, Raul Palácio, primeiro colocado no primeiro turno, 41,70% dos votos.
e o Carlão Rezende, junto com o Henrique Medina Costa, tiveram cada um deles 28,52% dos votos. Esse foi o placar do primeiro turno. Lembrando que, como eu já disse aqui ontem, embora todo mundo tenha direito a voto, quer dizer, servidor, não professor, aluno e professor, o colégio eleitoral, o magistério tem assim, ele fica com uma grande maioria, tem 70% que vale 100%, 15% para técnicos e 15% para estudantes. Aí, Luiz, eu estava analisando isso esses dias. O resultado da eleição, apesar do peso, se você reparar, 250, salvo engano, professores votaram. 400 técnicos votaram. E 1.800 alunos votaram. Então... pouco parecimento, são 7 mil alunos. É isso que eu estava pensando. Os professores já se posicionaram. Então, acredito que a migração de votos de um e outro vai ocorrer, mas acho que já tem um posicionamento. Os técnicos, apesar de ter faltado 200 técnicos votantes, também acredito que já se posicionaram e tem 15% da proporção. E os alunos que foram uma adesão pequena, né? 1.800 e 7.000. Então, talvez os alunos sejam o fiel da balança ali nesse segundo turno, acredito, apesar do peso pequeno, né? O pouco comparecimento, você tem sempre que botar o peso que eles têm o peso pequeno. É colégio eleitoral, né? Não é cada um voto ter o mesmo valor. Não, sim, mas talvez influencie também um aluno mais presente influencia também, né? Eu não sei, o que tem sentido, logicamente que eles vão estar aqui, vão poder falar melhor sobre isso, amanhã o Raul e na quinta-feira o Carlão, mas o clima parece ter esquentado no segundo turno. O brasileiro cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que embora não seja bem o que se imagina como brasileiro cordial, ficou no primeiro turno. Tem ficado de lado. O segundo, a coisa tá... Porque também é natural. Olha só, vamos falar política. Aí não é política de uma universidade. Disputa política. 41 e 22. Se não subir o tom? Se não subir o tom, vai ficar nisso. Vai ficar nisso, exatamente. A tendência é acomodar. Quem tem 22 tem que partir para dentro. O exemplo mais claro que você tem, mais recente para usar, é Eduardo Paes com o Witzel no segundo turno. A diferença cavalar enorme, que ele foi muito agressivo para tentar. Tirou, mas não conseguiu tirar toda, né? É natural que seja assim. Agora, há limites, né? Há limites que deve ser... Não estou falando que esses limites não estão sendo observados, mas estou falando que em toda disputa há limites éticos. Porque há lugar que você vai, como em tudo na vida, que você pode voltar. E tem lugar que você vai que não tem volta. Né? Tem um exemplo clássico aqui, um político que ignora constantemente esses limites, é o Antônio Garotinho, né? Ele não sabe... por isso que briga com todo mundo, porque ele ele chega a pontos que se tornam impossível haver qualquer reconciliação. Então você tem que ter cuidado com isso para que esse acirramento natural do segundo turno ele não rompa, não destrua pontes para depois da eleição que são necessárias. Eu fiquei triste de ver, acho que em rede social, um texto falando agressivo contra o Raul. Achei desproporcional. Não estou defendendo ninguém, não estou tomando partido, até porque não voto na UF, mas achei agressivo, talvez ultrapassou esses limites que o Luiz falou. De falar que ele não tem produção acadêmica, ele não tem... Assim, é muito parecido, né, a capacidade técnica dos dois. Tanto você pode ver na entrevista, você percebe, né? É parecido a capacidade técnica. Os três estão bem alinhados. O nível dos três altíssimo. Você querer desconsiderar a capacidade técnica de qualquer um que seja é errado, né? Passa esse limite porque passa o limite ético. Você está sendo injusto e sendo desleal com o processo. Só encerrar, o que é pior nesse caso, eu sei o caso que está falando, mas também não vou dar crédito a quem não merece, mas é feito num espaço virtual muito pouco conceituado por esse modus operandi. Né? Texto de baixa qualidade, diga-se passagem. É quase miliciano, de cobrar proteção pelo mal que pode fazer, atuação midiática quase miliciana, com alguém, me parece, da UENF que sem assumir está falando por ali. Então, exatamente.
E é uma pessoa que eu não esperava isso. A pessoa que fez. Não vou estar, só vou ficar aqui. Eu li o texto, né, realmente de péssima qualidade, de baixo nível. Eu não estou defendendo o Raul, nem estou defendendo o Carlão. Agora, eu acho que é o que eu falo, é o limite. Olha onde você está indo, né? E que meio você está recorrendo, que tipo de gente, que tipo de expediente você está usando, né? Eu acho que Ele levanta essa questão. Será que isso foi inflado pelo próprio lado? É complicado. Você tem que impedir isso, ou pelo menos responder, né? Eu acho que... Já é posição pessoal. Eu acho que você tem um ataque desse, o próprio outro lado que está sendo beneficiado, entre aspas, né? Porque isso não é benefício nenhum, atacar o outro lado dessa maneira, mas deveria ter uma resposta para ele poder se posicionar em relação a isso, para não parecer que ele está inflando, tá dando arma para isso. Exatamente. Bom, são 8h10, nós faremos um pequeno intervalo, voltaremos com o nosso bloco final da entrevista e depois eu vou pedir a Luiz, já que ele chegou um pouquinho atrasado, vou pedir para ele ficar um pouquinho comigo para a gente comentar alguns assuntos da Folha da Manhã, da primeira página, que são muito interessantes. Compensa esse horário depois. Vai compensar o horário. Reposição. Mas só. sem gratificação, só reposição. Exatamente. Vai trabalhar mais e ganhar menos. Ganhar menos. É o paraíso para qualquer profissional de qualquer lugar. Trabalhar mais e ganhar menos. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já.